Graça e paz, querido irmão. Mais uma vez aqui, pastor Israel, da Igreja Batista de Nova Sintra, trazendo uma palavra ao seu coração. E eu gostaria de refletir com você hoje sobre a doença do rei Ezequias. E esse texto está registrado em 2 Reis, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia para juntos lermos, para juntos podermos refletir melhor sobre esse texto. Se precisar, dá um pause aí no vídeo, mas pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura para que seja mais proveitoso esse momento. Tudo certo? Podemos ir? 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11, diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero chegar à tua presença, pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações, esclarecendo a tua mensagem ao coração do meu querido irmão que está assistindo esse vídeo e também ao meu, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando a nós como filhos teus, como igreja tua, nos ensinando aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Esse texto ele é muito interessante quando a gente vê que até os reis têm problemas. E o rei Ezequias era alguém realmente que servia, buscava ao Senhor de todo o coração. Mas ele teve um problema, teve uma doença, e ele precisou orar, buscar ao Senhor para que o Senhor o curasse. E naquele momento estava ali trabalhando junto ao rei o profeta Isaías, o mesmo Isaías que escreveu o livro de Isaías e pregou sobre a palavra de Deus para o reino de Judá. Mas algumas lições que nós podemos aprender com este rei e a sua crise diante ali de um risco de vida e morte. O primeiro deles é que problemas vêm para todos. Todos nós temos problemas. O rei teve problema. O rei Ezequias, depois do rei Davi, foi um dos reis mais fiéis ao Senhor.
de maior sucesso também. Foi um grande rei em Israel. Aliás, corrigindo, em Judá, no reino de Judá. Foi um rei próspero, teve grandes realizações, um período de paz muito grande. Ele teve uma vida diante do Senhor, procurou levar a sua nação diante de Deus, mas ele também teve um problema. Ele também teve um aviso do Senhor que ele não ia durar muito tempo, que ele deveria organizar a vida dele, que em breve ele morreria. O problema vem para todos. Não é por sermos crentes em Jesus, não é por confiarmos em Deus, que nós estamos isentos de qualquer problema, de qualquer situação triste, de críticas, de situações difíceis na nossa vida. Quantas pessoas, quantos irmãos em Cristo, e quando nós pensamos até mesmo na igreja que sofre perseguição, essas pessoas estão diante de situações correndo risco de vida por amor ao nome do Senhor Deus. Não é por sermos crentes em Jesus que a nossa vida vai ser um mar de rosas. E Jesus também nunca prometeu isso aos seus seguidores, muito pelo contrário. Jesus disse que se a Ele, que era o nosso Senhor, o nosso líder, perseguiram, quanto mais a nós, que éramos e que somos igreja dele. A diferença de um cristão que sofre para um não cristão é que nós enfrentamos as dificuldades com Deus ao nosso lado. E isso por si só faz uma grande diferença. Nós temos para quem correr, nós temos a nossa esperança guardada no Senhor, e isso nos ajuda a avançar na nossa vida espiritual, na nossa vida como um todo. Nós cremos num Deus poderoso que tem poder para nos livrar. Quantas pessoas que nós conhecemos e que tiveram uma vida difícil, mesmo sendo fiéis ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Segundo a palavra de Deus, todos esses momentos difíceis, Tiago diz isso, nos levam à maturidade espiritual. Deus não permite que os seus filhos passem por situações difíceis simplesmente por passar. Mas tudo isso nos leva a confiar cada vez mais em Deus. Eu conheço uma história verídica de um pastor em que ele estava chegando em casa e de repente ele viu assim uma movimentação muito grande de polícia, ambulância, e ele chegou e viu que um carro tinha atropelado a sua esposa e a sua sogra e simplesmente as matou, liquidou. E depois de algum tempo, alguém pergunta para ele assim: pastor, como que você está lidando com tudo isso? E aquele pastor disse assim: olha, uma coisa que eu aprendi é que Deus verdadeiramente, Ele diz o que Ele é na sua palavra. Deus é fiel. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É nos momentos difíceis que nós aprendemos a conhecer melhor quem é Deus, quem é o Senhor. Segunda lição: o rei correu para a pessoa certa. O texto diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Que maravilha! Um rei que sabe para quem recorrer. Talvez por ele ser rei, ele deveria ter pensado assim: e agora, vou correr para quem? Eu sou a mais alta autoridade desse reino. Não tem mais ninguém depois de mim. O único que está acima de mim é o Senhor Deus. É o Senhor Deus. Uma vez eu ouvi uma explicação de alguém aí da família imperial brasileira de que o rei, na sua coroa, ele tem uma cruz no alto da coroa para lembrá-lo sempre de que Deus está acima dele e que ele terá que prestar contas a Deus. E foi exatamente isso que Ezequiel deve ter pensado naquele momento. Deus está acima de mim.
E eu tenho que correr para Ele, para os braços dele, para Ele resolver o meu problema, para Ele resolver essa situação que está acontecendo comigo. Meu irmão, para quem você corre quando você tem problemas? Para quem você corre quando tem dificuldades na sua vida? Quem é a pessoa para quem você liga e diz: vem, corre aqui para resolver os meus problemas? Você tem que entender que quem resolve os nossos problemas é o Senhor Deus. As pessoas que cultivam uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, elas têm uma certa facilidade em passar, em lidar com os problemas de uma forma mais fácil do que aqueles que muitas vezes não buscam a Deus tão constantemente assim, que não cultivam uma vida de leitura da palavra. Tem dificuldade. Quando o problema surge, acabam se desesperando, procurando em vários outros lugares aonde está a solução. Mas a solução está em Deus. É Ele que tem poder para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. É muito chato, é muito ruim quando alguém diz assim: agora só temos que orar. Só o que temos que fazer é orar. Isso deveria ser a primeira coisa na nossa vida: orar, buscar ao Senhor, buscar realmente a sua palavra, buscar a sua presença, para que Ele resolvesse os nossos problemas, as nossas dificuldades. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Em outras palavras, meu irmão, ora que melhora. Ora que melhora. O meu pai, ele sempre diz assim que nós, não sei se você já ouviu essa expressão, né? Que nós devemos falar com o dono dos porcos. Já ouviu essa expressão? A gente tem que falar com quem manda. A gente não pode falar com um subalterno, com gente que não sabe o que fazer, ou que às vezes acha que tem uma solução. O nosso primeiro e último recurso tem que ser o Senhor Deus. Tem que ser em vida de oração. Terceira lição que nós podemos aprender: quebrante-se diante do Senhor. Quebrante-se diante do Senhor. Não existe lugar melhor para chorar do que no colo do Pai. Você concorda? Estar diante do Senhor e colocar para Ele tudo que nós somos, que nós não temos condições nenhuma de realizar nada se não for pela dependência dEle. Você concorda comigo? Não tem lugar melhor do que o colo do Pai. Como é bom estar seguro no colo do Pai, sabendo que nada nos atinge, quando Deus está nos protegendo, nos segurando. O Salmo 51:17 diz assim: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não desprezarás. Deus não vai desprezar você, meu irmão. Deus vai muito pelo contrário. Ele vai colocar você no seu colo, vai te abraçar e vai poder lutar as suas lutas, defender você. Conta-se que certa vez alguém foi pregar dos Estados Unidos, né? Foi pregar na China e o pessoal mais ou menos, olha, pela parte da manhã, das 6 da manhã até mais ou menos umas 8 horas nós ficamos ali, fazemos reuniões de orações diárias. E ele perguntou, mas das 6 da manhã, 6 da manhã e até as 7 a gente só vai para orar e a gente vai ficar orando o tempo inteiro? Ele falou, não, das 6 às 7 da manhã nós vamos orar e clamar pelo nosso povo, pelo povo chinês, pelas autoridades. Daí ele disse, ok, mas se nós vamos orar das 6 até as 7 e depois das 7 até as 8, o que nós vamos fazer? Nós vamos chorar. A resposta foi essa. Nós vamos chorar. Irmão, quando nós oramos ao Senhor, nós devemos nos colocar diante dele
E nós começamos a buscar tanto a sua presença, que quanto mais estamos na presença do Senhor, mais nós entendemos que não somos nada. E quanto mais nós entendemos que nós não somos nada, mais isso dói. E ao ponto que nós começamos a chorar. Meu irmão, pensa o seguinte: como nós vamos evangelizar o Brasil? Como nós vamos evangelizar o nosso estado? Como nós vamos evangelizar a cidade de Santos? Como nós vamos levar os nossos amigos, os nossos familiares aos pés de Jesus? Você tem poder para isso? Eu não tenho. E quando nós começamos a nos dar conta o quão difícil isso é, e que nós não temos poder nem potencial para fazer isso, meu irmão, nós começamos a entrar em desespero e começamos a chorar. Nós começamos a chorar. Nós começamos a chorar de ver a condição que os nossos irmãos estão. Quando eu digo irmão, entenda os nossos compatriotas brasileiros, os nossos familiares, os nossos amigos, a situação que eles estão indo para o inferno, e a situação em que nós estamos de não poder fazer nada, de não ter condições de fazer absolutamente nada com relação a isso. Pensa nisso, meu irmão, se isso não é desesperador. E aí nós começamos a chorar. Nós começamos a nos colocar em lágrimas diante do Senhor, clamando a Ele para que faça alguma coisa. Quando foi a última vez que você chorou por alguém? Em quarto lugar, nós podemos entender que problemas são oportunidades para conhecermos mais ao Senhor. Cada problema que surge na nossa vida, nós começamos a entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós temos pedido ou pensado. Após orarmos ao Senhor, após nós nos colocarmos diante dele devido ao problema, que nós começamos a entender quem é Deus. É que nós começamos a conhecer cada vez mais quem é o Senhor e o poder dele. E a gente muitas vezes fica pensando lá no povo de Israel no deserto, eles tinham ouvido falar quem era Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Está nos tirando aqui do Egito, da escravidão do Egito. Mas eles passaram a conhecer muito mais a Deus quando eles começaram a ver as pragas do Egito. Quando o faraó disse: vocês não vão sair daqui. E ninguém vai dar mais palha para vocês continuarem fazendo tijolo. E o sarrafo desceu. E o chicote estalou nas costas deles. Aquilo foi dificuldade. Mas foi naquele momento que eles clamaram mais intensamente a Deus. E Deus então foi libertando o povo. E eles foram vendo quem era Deus, até o momento em que eles são libertos. E que eles passam a seco no meio lá do Mar Vermelho. Eles começam a ver a grandiosidade desse Deus. Cada experiência difícil que nós temos, nós conseguimos entender com uma profundidade quem é o Senhor e tudo o que Ele tem poder para fazer por nós. Meus irmãos, nós devemos entender que problemas são oportunidades para crescermos na fé no Senhor. Após o rei ele orar, ele chorar, ele não só recebe a cura, mas ele recebe uma bênção de ver o sol recuar. Já parou para pensar nisso? Deus, para mostrar ao rei de que ele seria curado, para mostrar a ele que ele seria fortalecido, de que a palavra de Deus não volta vazia, o sol simplesmente recuou, demonstrando assim que o seu reinado teria paz, de que ele teria ainda mais um tempo de paz. Meu irmão, Tiago
vai nos dizer que devemos ter alegria quando passamos por provação. Porque a provação nos ajuda a amadurecer na fé, nos ajuda a crescer em Cristo Jesus. E apenas para nós encerrarmos, certa vez eu vi o testemunho do pastor Samuel Doctorian, um pastor que atuava na região do Oriente Médio. E ele disse uma frase que durante um bom tempo eu tinha até dificuldade para falar, mas ele diz assim: eu amo problemas, e eu amo problema dos grandes. Quem ama problemas? Quem gosta de problemas? Ninguém gosta. Mas quando nós começamos a entender o tamanho do nosso Deus e quem Ele é, nós começamos a entender que os problemas não podem nos atingir. Lá no ABC, quando eu falo ABC, né? ABC Paulista, tinha uma igreja que tinha uma frase bem interessante na frente assim. Dizia: diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. E é real. Diga para os seus problemas quem é o seu Deus. Diga para os seus problemas o tamanho do Deus que nós cremos, do Deus que nós temos. Meu irmão, fique firme na sua vida de oração e coloque diante do Senhor aquilo que está afligindo hoje o seu coração. E eu acho interessante aqui que quando o rei orou e chorou e clamou diante do Senhor, Isaías não tinha saído ainda do pátio. A resposta veio. Isaías voltou e disse: olha, Deus ouviu a tua oração e você vai ficar bom. Quando nós oramos ao Senhor, Deus não tarda em nos responder. Por isso, fique firme na sua vida de oração. E diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.